Irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sempre eu digo que é motivo de alegria e satisfação quando a gente vai falar das coisas de Deus. E nesta noite nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para cultuá-lo em espírito e em verdade. Nós estamos dentro de uma programação que estamos celebrando os 100 anos de propagação do Evangelho aqui no bairro de Tigipió. E o Conselho, juntamente com a igreja, se preparou para esses momentos, né? E desde metade do mês de outubro até a metade do mês de novembro, quando o marco de celebração é o dia 11 de novembro deste ano, que resista historicamente à vinda da Igreja Presbiteriana da Boa Vista para o bairro de Tigipió e que depois vai dar origem à Igreja Presbiteriana de Tigipió. Então, hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar esse marco significativo, né? Porque nós colocamos um mês de atividades, né? Para celebrar esse momento, né? Da presença presbiteriana em Tigipió. Então, esse momento é um momento de reflexão, de gratidão, um momento de renovação da fé, né? E por isso nós escolhemos o texto áureo, escolhido pelo Conselho para ser trabalhado durante esse período, né, de celebração do centenário de fé aqui no bairro de Tigipió. E o texto é aquele que está na carta aos Coríntios, né, que todos os irmãos já sabem, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 58, né? Onde nós encontramos uma exortação poderosa que nos guia e inspira nesse momento especial da nossa jornada de fé. A palavra de Deus nos diz, né, no versículo da carta aos Coríntios, o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É o que Paulo escreve aos Coríntios e que nós tomamos como versículo áureo das nossas celebrações aqui em Tigipió. É interessante, queridos, que ao ler esse texto nós podemos destacar aqui 3 princípios fundamentais da nossa caminhada de fé e de serviço a Deus, né? Que são princípios que foram testemunhados ao longo desses 100 anos de história da fé presbiteriana aqui no bairro de Tigipió. E com certeza esses mesmos princípios que nos trouxe, né, a base dessa fé, eles continuarão a nos guiar nos próximos anos, até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses versículos nos levam a pensar nesses princípios fundamentais. E eu quero dizer que o primeiro princípio fundamental aqui é o sede firme e constante. Esse é o primeiro princípio que Paulo coloca neste versículo aí, sede firmes e constante. Paulo está nos exortando a sermos, né, firmes e constantes na fé. Isso significa permanecer inabalável em nossa confiança em Deus, não importando as circunstâncias que possamos enfrentar. Ao longo desses 100 anos, nós passamos por muitas provações, por muitos desafios e mudanças, mas permanecemos firme na rocha, que é Jesus Cristo. E essa firmeza que nos permitiu chegarmos a esse centenário com uma fé vibrante. E aí, nesse contexto, nós podemos e temos muitos homens e mulheres que nos dão exemplo nessa caminhada, nessa jornada de firmeza, né, em Cristo Jesus. Eu vou citar apenas 3 aqui, rapidamente. Um é Daniel, né? Daniel foi um homem firme em sua fé e prática religiosa. O que é importante hoje, né, é destacarmos que muitas vezes nós podemos até perceber nas pessoas fé,
mas a prática religiosa está fugindo, está desaparecendo do nosso contexto. E isso não é bom. Daniel era um homem que continuou firme, tanto na fé como na prática. Constantemente nós estamos ouvindo sermões, mensagens, sempre nos exortando para voltar à prática, à fé das Sagradas Escrituras. Não é? Quando isso acontece é porque está havendo falha na nossa personalidade cristã, falha na nossa prática cristã. É por isso que constantemente se escuta alguma coisa nesse sentido, algumas palavras nesse sentido, porque a firmeza não está tão forte como Deus espera em nós. Nós estamos fragilizando a nossa fé e principalmente a nossa prática. A prática cristã, de acordo com os princípios das Sagradas Escrituras, ela está sendo muito fragilizada naquilo que a gente até diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Em uma certa ocasião, uma cantora aí, né, famosa nos anos lá, não sei quando, não me lembro mais, ela foi a um programa de televisão e perguntaram a ela se colocou como crente, né? Aí perguntaram a ela, e crente tudo pode, né? E crente pode até cantar o melô do piripipi, né? Jesus é Deus, porque ela pegou a música dela lá e colocou o melô do piripipi, Deus, né? E aí ela respondeu para o apresentador de televisão, eu sou crente, então tudo posso naquilo que me fortalece. Errou feio, não é? Porque não é por aí o caminho das coisas, tá? Então Daniel era um homem, né, de prática religiosa, de muita fé. Ele enfrentou desafios e perseguições, né? Mas ele continuou a orar a Deus, mesmo quando ele foi proibido de orar pelo rei, ele orava a Deus. É interessante, né? Proibido de orar, mas ele orava a Deus. E o exemplo clássico da vida de Daniel é que ele foi lançado na cova dos leões e Deus o protegeu. Por que Deus o protegeu? Porque Daniel era um homem firme na fé e na prática do Senhor, na prática dos princípios do Senhor. Uma outra pessoa é Esté, não é? Esté foi uma mulher corajosa e constante que se arriscou a sua vida para salvar o seu povo da destruição. Ela se apresentou diante do rei Persa, que era marido dela, tá? Mesmo sem ser chamada, para interceder pelo povo dos judeus. E havia uma lei naquela região ali, dada pelo próprio rei, que era marido dela, que ninguém podia chegar à presença do rei se ele não chamasse. Então, quem se apresentasse na presença dele, sem o consentimento dele, seria morto. E ela foi lá. E só que naquela época, tá, gente, não tinha esse amor romântico, esse amor que a gente tem aqui, não. Certo? Era marido e mulher, mas para mandar para a espada, para a fogueira, para cortar a cabeça, para matar, era no piscar de olho. Por mais amor que se tivesse, isso acontecia. Porque a estrutura de pensamento era outra, né? Então era muito mais a ordem do que a misericórdia. Era muito mais, né, o princípio de desobediência sendo quebrada, então a punição era com a morte. Mas Esté foi lá. Por quê? Porque Esté era uma mulher firme na sua fé e era uma mulher que praticava os princípios bíblicos. Um outro exemplo é o de Paulo, né? Paulo foi um dos apóstolos mais preeminentes e um exemplo de firmeza de fé cristã, né? Enfrentou prisões, perseguições, dificuldades sem perder a fé ou o compromisso com Cristo. Quando ele estava idoso, escrevendo a Timóteo, ele vai falar a respeito disso, né? Ele vai dizer que ele era um homem tão persistente, né? E todo o trabalho que ele fazia era bom, porque ele fazia esse trabalho em Cristo Jesus. Aí que é interessante, né? Lá quando Paulo começa as pessoas dizem que é a extrema-unção dele, mas não é extrema-unção. Combatia um bom combate, olha que coisa legal. Por que Paulo combateu um bom combate? Porque o combate que Paulo combateu era em Cristo. E se todos nós, né, tivermos Cristo, nós vamos fazer ou vamos combater bons combates na nossa vida.
entende? Então isso é interessante, né? Que precisamos ter fé e compromisso com Cristo e firmeza nisso aí. Esses exemplos da Bíblia demonstram a firmeza, a constância e o aprofundamento da fé em Deus, mesmo diante das dificuldades. Porque, queridos, nós somos uma geração assim nós estamos em transição, mas querendo ou não, nós somos um povo, né, que estamos vivendo a forma das coisas instantâneas. Nós aprendemos a gostar daquilo que é instantâneo, né? Você pega lá um café, bota água, mexeu, já está tudo prontinho, né? Você quer a internet, você vai lá, veja a dor, veja a agonia quando cai a conexão. Por quê? Porque nós queremos rapidez, queremos velocidade, não é isso? Mas o que acontece? Com isso nós vamos nos afastando das práticas de Deus, inclusive nas nossas petições, nas nossas orações. A gente ora, quer que aconteça rapidamente. Com Daniel aconteceu isso. Antes dele terminar a orar, Deus já tinha respondido. Mas Abraão e Sara oraram 28 anos para Deus dar a resposta. Porque o tempo é de Deus, certo? Mas essa geração instantânea, ela muitas vezes em busca de uma velocidade maior, ela vai perdendo, né, a fé, vai perdendo a prática com relação aos princípios de Deus. Então, o primeiro princípio é o princípio de ser firmes e constante. O segundo princípio do versículo é o seguinte: sempre abundantes na obra do Senhor, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. Esse segundo princípio nos chama a permanecer dedicados e ativos na obra de Deus. Por isso que é sempre abundante na obra de Deus. A nossa igreja tem sido uma luz neste bairro ao longo dos anos. A nossa igreja tem espalhado o amor de Cristo e tem servido aos necessitados. Por isso que nós devemos continuar a buscar maneiras de abençoar o bairro de Tigipió. E não só o bairro de Tigipió, mas o mundo ao nosso redor, levando o evangelho com zelo e com compaixão, né? E entendendo que a nossa missão é cuidar não só do espírito, mas também cuidar do corpo. Por isso nós precisamos estar sempre abundante na obra do Senhor. A busca pela abundância na obra de Deus é uma jornada espiritual e pessoal que passa por fidelidade e dedicação na oração e leitura na Bíblia. Olha só, eu coloquei aqui duas pernas somente. Passa pela fidelidade e dedicação na oração e leitura na palavra de Deus. Eu costumo dizer que oração é prática de vida, tá? A nossa vida tem que ser uma vida de oração, certo? Mas eu também entendo que nós precisamos conhecer a palavra de Deus com profundidade. Eu não vou chegar aqui e perguntar, quem já leu a Bíblia 10 vezes, 20 vezes? Porque isso pouco importa. O que importa é que você leia a palavra e guarde no seu coração. Ler por ler não serve para nada. A não ser para receber um diploma, não sei nem se ainda dá, que a Sociedade Bíblica do Brasil dava, quando você terminava de ler a Bíblia, mandava para lá, preenchidinho, aí recebia um certificado. Mas de que você adianta ler a Bíblia se você não pratica ela? Se você não coloca ela em prática? Esse aqui é um grande dilema muitas vezes, né? Eu tinha um colega que a igreja que conhece, ele já faleceu, era um pastor e amigo, né, do Seminário Batista. Ele dizia, o primeiro dia de aula dele, ele queria saber quantas vezes os alunos teriam lido a Bíblia antes de chegar no seminário, como se isso fosse uma prerrogativa para você chegar no seminário. Conhecer a Bíblia, sim, porque você não pode falar, você não pode anunciar, você não pode pregar aquilo que você não conhece. Então, conhecer a Bíblia é fundamental. Agora, não é só conhecer, queridos. É viver. Esse aí agora é o dilema. É viver a palavra de Deus.
E esse é o grande desafio que nós temos como igreja hoje nesse país, tá? A oração é considerada fundamental para manter uma conexão pessoal e íntima com Deus. Ontem lá no encontro do idoso, lá no Hotel Viver Fazenda, a nossa temática foi sobre isso, conectados com Deus para viver na perseverança. E é interessante que se você não estiver conectado com Deus, você não tem perseverança de fé. Pode ficar certo disso. A sua conexão, quando ela é caída, quando ela cai, quando ela se perde, você perde também a conexão com Deus. Então a oração é considerada fundamental para essa conexão pessoal e íntima com Deus. Buscar a presença do Senhor diariamente por meio da oração, da adoração, da meditação da palavra é uma prática essencial que é exigida de todos nós que somos crentes. Diariamente você tem que buscar o Senhor, você tem que meditar na palavra dEle, buscar a presença dEle e viver na presença de Deus. Esse é que é o grande desafio para nós hoje. Isso é uma prática essencial para você estar nessa conexão com Deus. A leitura regular da Bíblia, né, ajuda a compreendermos a vontade de Deus, a compreender as promessas e os princípios, e permite-nos viver em conformidade à sua vontade e alcance e abundância espiritual. Se você não tiver essa conexão com Deus na oração e na leitura da Bíblia, como é que você vai viver de conformidade com a vontade de Deus? Como é que você vai descobrir a vontade de Deus? Como é que você vai ser orientado através do Espírito na leitura da Bíblia para a vontade de Deus? É impossível. É impossível. Não adianta você ter lido a Bíblia 10 vezes, você ter versões e mais versões da Bíblia em casa, saber ler em hebraico, saber ler em grego, se você não tiver conexão com Deus. Por isso, queridos, é importante isso. Quando Paulo diz que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor, e quando a obra do Senhor passa pelo serviço da generosidade para com os outros. A prática de servir e ser generoso com os necessitados, apoiar a comunidade e oferecer ajuda ao próximo, é uma maneira de viver em abundância a obra do Senhor. De que adianta você dizer que ama a Deus, mas não ama ao outro? Não serviu de nada. Deus é generoso conosco para que nós sejamos generosos também com as outras pessoas. A generosidade não se limita apenas a doação financeiras, mas também inclui compartilhar tempo, habilidade e amor para com os outros. O apóstolo Paulo enfatizou a importância de contribuir com os menos favorecidos e servir uns aos outros, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, buscar uma vida de santidade, de conformidade com os ensinamentos de Cristo, é um outro caminho para a abundância nas obras do Senhor. Isso envolve renunciar ao pecado, viver de acordo com os princípios éticos e morais da fé e permitir que o Espírito Santo guie suas ações, escolhas e comportamentos. A busca pela santidade é vista como um meio de crescer espiritualmente e de experimentar a plenitude de vida em Cristo Jesus. O versículo ainda nos dá uma terceira lição, os princípios. O primeiro princípio, sede firmes e constantes. O segundo princípio, sempre abundante na obra do Senhor. O terceiro princípio é saber que nosso trabalho não é vão. Por último, mas não menos importante, Paulo nos assegura que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Todas as nossas orações, todos os nossos esforços, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação ao longo desses 100 anos não foram em vão. Não foram em vão. É por isso que nós estamos celebrando, porque não foram em vão. Cada vida tocada, cada alma salva, cada coração curado foi um testemunho do poder transformador de Deus em nossa igreja. E o que está por vir
será ainda mais glorioso, porque Deus está no controle de todas as coisas. O centenário não encerra a nossa vida. Ele apenas nos leva a uma reflexão sobre o que é que nós estamos fazendo neste bairro, na evangelização, na comunicação da fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa interessante, que todos nós devemos inculcar, colocar na nossa cabeça, é ter a certeza, é saber que o nosso trabalho não é vão. Não é vão para Deus. Sabe por quê? Porque isso envolve uma perspectiva espiritual e uma compreensão profunda da nossa relação com o divino. Você só vai estar nessa conexão e entender essa relação com Deus se você entender que o seu trabalho no reino de Deus não é vão. A distribuição de um folheto, uma palavra de amizade, um abraço ressuscitador, série de coisas que nós podemos fazer para Deus, no seu reino como igreja, que nos leva a uma relação profunda com Ele. E aí a gente poderia perguntar, pastor, e como eu posso aplicar isso? Aqui eu vou dar algumas maneiras de como nós devemos refletir sobre isso. Como devemos aplicar? Ora, se durante esses 100 anos o nosso trabalho não foi vão, quais os nossos propósitos para o futuro? O que é que a igreja está pensando no amanhã? Qual o propósito da igreja para amanhã? O que é que vocês estão esperando de vocês mesmos? Porque a igreja é vocês. A igreja é você, corpo vivo de Cristo. O que é que você está esperando? Não vou dizer para mais 100 anos, mas quem sabe lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no ano 2100, a gente vai viver até 200 anos, né? Então vamos lá. Mas o que é que você está pensando para o amanhã, nesta igreja, nesse corpo de Cristo vivo? Comemorar o passado foi muito bom, mas a gente não pode viver do passado. A gente tem que olhar para o futuro. É muito ruim quando a gente fica olhando só para o jardim do Éden, porque o homem pecou. O importante para nós é olhar para a Nova Jerusalém, que restaura o homem e leva para a presença de Deus. Aí sim, eu prefiro muito mais olhar para a Nova Jerusalém, de ficar me lamentando porque Adão pecou e eu vou morrer. Eu nem vou morrer, né? Porque olhar para o futuro, para a Nova Jerusalém, em Cristo, todos nós vamos ter a vida eterna. Não é isso? Então, como aplicar essa questão agora, a partir desses 100 anos? Queridos, eu creio que devemos trabalhar com intenção e propósito, dedicando nossos esforços à causa do Senhor. Se o nosso trabalho é realizado com intenção de contribuir para o bem-estar físico e espiritual dos outros, podemos confiar que Deus reconhece a nossa valiosa dedicação. É por isso que Ele está nos dando essa oportunidade de celebrarmos este centenário da presença presbiteriana aqui em Tigipió. Creio que devemos agir com ética e com integridade. O nosso trabalho revela a nossa obediência a princípios e valores divinos que são importantes para a nossa vida espiritual. Se comprar fiado, pague. Se ofender alguém, peça perdão. Não vai pedir perdão a Deus, não. É muito fácil pedir perdão a Deus. Vai pedir perdão ao outro que você magoou. De que adianta eu dar um murro em alguém e dizer, Senhor, me perdoa porque eu dei um murro em fulano? Não. Eu tenho que buscar perdão no outro. É porque, sabe o que é isso, querido? Que o nosso trabalho em Cristo revela a nossa obediência a princípios e a valores divinos. Deus valoriza a maneira como vivemos a nossa vida, incluindo o nosso comportamento em todos os ambientes onde estamos presentes.
ter comportamento santo dentro desse ambiente aqui é muito bom. O nosso desafio é ter comportamento santo lá fora, com os outros, com aqueles que nos machucam, com aqueles que podem até nos odiar. Queridos, creio que devemos trabalhar no Senhor para impactar de forma positiva as vidas das pessoas ao nosso redor. Quando ajudamos uma pessoa e contribuímos para o seu crescimento espiritual, eu creio que Deus vê e valoriza as nossas ações. Eu creio que devemos praticar com mais intensidade o amor ágape, que é a mais elevada expressão espiritual. Quando assim agimos, estamos alinhados, conectados com os princípios espirituais e com certeza Deus valoriza essa ação, porque Ele é amor. Eu creio que devemos fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E crer que Deus está presente na nossa jornada de trabalho. E que Ele guia os nossos passos. E só Ele pode nos trazer conforto e paz. Acreditar no nosso trabalho, olha só, acreditar no nosso trabalho. Eu acredito no meu trabalho, vocês acreditam no trabalho de vocês. Que esse trabalho não é em vão. É parte do plano divino. E nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e persistir mesmo nas dificuldades. O seu trabalho não é vão. Eu creio que há reconhecimento divino. Acredito que Deus nos vê e conhece todas as nossas ações, incluindo principalmente nosso trabalho no seu reino. Ao acreditar nisso, eu posso confiar que o nosso esforço e dedicação são observados e apreciados por Deus. Em última análise, acredito que o nosso trabalho não é vão para Deus, mas isso requer fé, integridade e ação alinhada com os nossos valores e crença espirituais. É a nossa crença que pode nos motivar, através do Espírito, a continuarmos contribuindo para o bem maior, sabendo que estamos fazendo a nossa parte no plano divino. No plano divino. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos 100 anos de evangelização em Tegipió, somos chamados a renovar nosso compromisso com Cristo e com a obra do Senhor, para que possamos sermos firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Relembrando, primeiro princípio, sede firmes e constantes. Segundo princípio, sempre abundante na obra do Senhor. Terceiro princípio, saber que o nosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe e nos capacite a continuarmos a sermos uma bênção para essa localidade, para que possamos avançar com fé e gratidão. Que Ele, pois, nos abençoe.